O Cristo Redentor, uma imagem que, vamos combinar, define não só uma cidade, mas um país inteiro. Só que por trás desse símbolo que todo mundo conhece, tem uma baita história de engenharia, de fé e de desafios que pareciam impossíveis. Pois é, a pergunta que todo mundo se faz quando olha lá para o alto do Corcovado é essa: como é que foi possível levantar um monumento de 38 metros numa montanha de 700? Ainda mais com a tecnologia que existia lá nos anos 1920. Parece loucura, né? E claro, sempre vem aquela pergunta sobre o risco, né? Projetos gigantescos como esse costumam ter histórias trágicas. Guarda bem essa questão, porque a resposta para ela é uma das coisas mais surpreendentes dessa história toda. Para a gente entender como essa obra saiu do papel, a gente precisa voltar bastante no tempo. A história do Cristo não começa com o cimento e o aço, mas com um sonho lá no século XIX. A primeira sementinha dessa ideia foi plantada lá nos anos 1850. Um padre, Pedro Maria Dós, teve a visão de um monumento cristão para homenagear a princesa Isabel. A ideia até teve o apoio do Império, mas não sobreviveu à mudança política do país. Quando o Brasil virou república e a Igreja se separou do Estado, o projeto foi para a gaveta. Agora, vamos pular algumas décadas para frente. Aquela ideia que parecia totalmente esquecida ressurge, e dessa vez com uma força popular impressionante. Não era mais um projeto da realeza, e sim um desejo que vinha do povo. Nos anos 20, a coisa toda voltou com tudo. O Círculo Católico do Rio organizou a Semana do Monumento para arrecadar dinheiro e a resposta foi incrível. Fizeram um abaixo-assinado que juntou mais de 22 mil assinaturas, a maioria de mulheres, aliás, e isso foi fundamental para conseguir a aprovação do presidente e finalmente tirar o sonho do papel. Bom, com o apoio e o dinheiro garantidos, veio a próxima grande questão. Tá, mas como vai ser esse monumento? O design que a gente conhece hoje não foi a primeira ideia, não. A evolução foi bem interessante. O primeiro conceito era bem diferente. Imaginavam Jesus segurando um globo terrestre. Mas a proposta que ganhou mesmo foi essa que conhecemos hoje, a imagem poderosa, acolhedora de Cristo de braços abertos. Uma ideia que acabou virando um símbolo universal de paz. E para criar esse ícone foi preciso uma verdadeira equipe internacional. O engenheiro brasileiro Heitor da Silva Costa foi quem liderou tudo. A arte ficou por conta de outro brasileiro, o Carlos Oswald, mas as formas que a gente vê, o rosto, as mãos, tudo isso foi esculpido lá na França por Paul Landowski. E só para a gente ter uma ideia da escala do projeto, 38 metros de altura é o equivalente a um prédio de 13 andares. Agora, imagina só construir uma coisa desse tamanho no topo de uma montanha de 700 metros. A ambição era gigantesca. Ok, agora a gente chega na parte, talvez, mais impressionante, o canteiro de obras. Construir no topo do Corcovado nos anos 20 era uma tarefa que beirava o impossível. Os obstáculos eram absurdos. O lugar era de difícil acesso, o calor do Rio de Janeiro era implacável e o perigo de tempestades com raios era constante. E tudo isso, claro, tendo que lidar com a tecnologia super limitada da época. E aqui vai um fato que surpreende muita gente. O Cristo não foi 100% construído no Brasil. As partes mais delicadas, como a cabeça, que sozinha tinha umas 50 peças, e as mãos, foram esculpidas lá na França e vieram de navio para o Rio de Janeiro. A logística para montar esse quebra-cabeça foi uma operação de guerra. Todo o material, do cimento até as peças francesas, subia pela estrada de ferro do Corcovado. Lá em cima, eles ergueram a base de concreto, depois os andaimes gigantes para os braços. A cabeça foi montada de cima para baixo e o toque final foi o revestimento com milhares de pastilhas de pedra-sabão. E por dentro, a estátua guarda alguns segredos. Ela é oca, com escadas que levam até lá em cima. No 8º andar, tem um pequeno coração esculpido, simbolizando o Sagrado Coração de Jesus. E claro, a estrutura tem para-raios, uma necessidade mais do que óbvia num lugar tão exposto. E aí, lembra daquela pergunta lá do início? Quantas pessoas morreram na obra? A resposta, que vai contra todas as expectativas, é 0. Durante os 9 anos de construção, em condições super perigosas, nenhum operário perdeu a vida. Um feito de segurança e planejamento que é, sinceramente, notável. Depois de 9 anos de muito trabalho, o monumento ficou pronto. E a inauguração foi só o começo da jornada dele para se tornar um dos símbolos mais reconhecidos do planeta. Ele foi inaugurado em 1931 e logo de cara virou um ponto de peregrinação mundial. Ao longo dos anos passou por restaurações, ganhou elevadores para facilitar o acesso,
Mas o grande momento de reconhecimento global ainda estava por vir, lá em 2007. Foram mais de 100 milhões de votos. Votos que vieram de todas as partes do mundo, por telefone, pela internet. Foi uma campanha popular gigantesca que colocou nosso monumento num panteão global. Ao ser eleito, o Cristo Redentor entrou para um time de gigantes, né? Foi a consolidação do lugar dele não só como um símbolo do Brasil, mas como parte do patrimônio de toda a humanidade. No fim das contas, a história do Cristo é isso. Um projeto que nasceu da fé, foi financiado pelo povo, construído por mentes inovadoras e, no final, foi abraçado pelo mundo inteiro. E só para fechar com mais um dado que mostra a genialidade da engenharia por trás dele, a estátua foi projetada para aguentar ventos de até 250 km por hora. É uma verdadeira fortaleza de arte técnica. Quase um século depois, o Cristo Redentor continua lá, de braços abertos sobre o rio. A pergunta que fica é, para cada um de nós, seja olhando de perto ou de longe, o que esse símbolo de superação e acolhimento significa de verdade nos dias de hoje?